A sexta-feira é também de bate-papo com o professor e advogado Paulo Bacelar sobre temas da área da Previdência Social. E hoje eu quero abordar com o Bacelar uma notícia que vem ganhando destaque na área da Previdência Social, que é sobre os pagamentos indevidos feitos pelo INSS. Antes do Paulo Bacelar, o Isaac Rancini traz informações sobre esse desembolso que beneficiou pelo menos 250 mil pessoas em todo o Brasil. Isaac Rancini. Falhas recorrentes do sistema de fiscalização e controle de pagamentos de benefícios têm provocado prejuízos bilionários aos cofres públicos. Um relatório divulgado pelo Tribunal de Contas da União, TCU, revelou que entre 2016 e fevereiro de 2025 foram realizados pagamentos indevidos a mais de 275 mil pessoas mortas, totalizando um rombo de 4,4 bilhões de reais. O estudo aponta deficiências na atualização de dados e na comunicação entre os órgãos responsáveis, especialmente o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e os cartórios de registro civil. De acordo com o TCU, a ausência de cruzamento eficiente de informações permite que benefícios continuem sendo pagos mesmo após o falecimento dos titulares, em muitos casos por anos. O tribunal determinou que o INSS tem 30 dias para apresentar um cronograma de ação que deve incluir a convocação de indivíduos oficialmente registrados como mortos, mas que continuam recebendo benefícios, para que comprovem que estão vivos e regularizem a situação. A falha no controle não apenas causa danos financeiros, mas também fragiliza a credibilidade da Previdência Social, que já enfrenta desafios estruturais. O TCU recomenda a criação de um sistema mais rigoroso de verificação de óbitos, integrado em tempo real com os sistemas do Ministério da Saúde, da Justiça e dos cartórios. O INSS anunciou que irá cumprir a determinação e que já estuda medidas para revisar e auditar os cadastros, além de ampliar o uso de biometria e cruzamento automatizado de dados, como forma de prevenir fraudes e garantir maior eficiência na gestão dos recursos públicos. Com redação do Ceará Agora, Isaac Rancini. Agora sim eu chamo o professor Paulo Bacelar, eu me referi a 250 mil pessoas, mas o Isaac Rancini trouxe a informação correta. 275 mil pessoas que receberam de forma indevida pagamento do INSS. Professor Paulo Bacelar, uma pergunta e a resposta interessa a milhares de pessoas em todo o Brasil, a milhares de cearenses. Quando o pagamento é feito de forma indevida, o beneficiário, a beneficiária ou os familiares de quem veio a óbito e aquele dinheiro caiu na conta da pessoa que já morreu, essas pessoas, esses familiares terão que obrigatoriamente devolver essa grana aos cofres da Previdência Social? Bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luziano. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Olha, Luziano, essa questão de recebimento pós-óbito já é antiga, né? Desde que eu era servidor do INSS, já fiz várias ações assim nesse sentido, então não é uma coisa nova. Eu pensava até que o INSS já tinha resolvido isso com as informações automáticas dos cartórios, quando registra-se a certidão de óbito, e eu estou vendo que ainda não, né? Que ainda existem pessoas que continuam recebendo após o óbito. O que é que acontece? Quando o pagamento é feito, mesmo que a pessoa já tenha sido falecida, é crime, né? Receber esse pagamento é crime. Então, é um crime estipulado aí pelo Código Penal. E apropriação indébita previdenciária, falsidade ideológica, vários crimes. Geralmente, o INSS vai atrás dos familiares, mas veja, precisa identificar qual familiar que recebeu esse benefício, o que é difícil acontecer, porque se ele não tiver com um procurador cadastrado no próprio sistema do INSS, um representante legal, fica sem saber a quem cobrar
esse valor, né? Então, vai-se atrás aí, vai depender se esse pagamento é depositado numa conta benefício, que é aquela conta onde o segurado só tem um cartão, que tira com a senha, e aí não é bloqueado, então ele vai podendo tirar com a senha. E o segundo ponto é se o pagamento é feito numa conta corrente, aquela conta corrente do banco. E às vezes o banco já suspende o pagamento quando tem o óbito. Pode acontecer do INSS ficar pagando, mas o banco já suspende a senha. Então, se ele continua recebendo, né, com aquela senha, vai ter que identificar quem foi que sacou aquele benefício para poder apurar. Professor Paulo Bacelar, enquanto você nos trazia essa resposta, eu fiquei lendo aqui esses dados correspondentes também a essa notícia trazida pelo Isaac Rancini, que nós temos aí 4 bilhões e 400 milhões de reais que foram pagos de forma indevida a 275 mil pessoas entre os anos de 2016 e fevereiro de 2025. Quer dizer, professor Paulo Bacelar, que os familiares ficam desobrigados de devolver esse dinheiro, ou no caso do dinheiro que continua sendo depositado mesmo após o óbito, nesse caso, há má-fé no caso das pessoas irem lá e sacar o dinheiro que não as pertence? Com certeza poderia ser considerado como má-fé, mas muita gente, né, nas defesas que a gente analisava, dizia, é dinheiro, por exemplo, acha que já é uma pensão por morte, que não precisaria pedir uma pensão, acha que ficaria recebendo, tinha direito a receber a aposentadoria. Muitos alegam que tinha que pagar as despesas do enterro, né, do velório. Então já faz essa defesa, mas não há defesa. Se a pessoa recebeu pós-óbito, ela vai ter que arcar com isso. Agora, o que é difícil de localizar é quem recebeu. Porque a pessoa, se não tiver uma prova literal de que a pessoa sacou aquele pagamento, e aí vai depender também da ajuda dos bancos, né? Se tiver uma filmagem com a pessoa recebendo o cartão, ou se for localizar alguém que já está cadastrado no sistema do INSS como procurador ou representante legal, aí ele pode ser cobrado. Mas se não tiver essas provas, fica difícil realmente a devolução e a apuração de quem recebeu e do INSS ir atrás de quem recebeu esse pagamento. Agora, pode-se querer uma busca judicialmente, né, com os dependentes, os herdeiros necessários do segurado, que são a esposa e os filhos, né, que são os herdeiros necessários. Aí teria que buscar isso judicialmente, mas administrativamente somente se houver realmente a identificação de quem recebeu o pagamento. Professor Paulo Bacelar, outro assunto aqui neste bate-papo que nos antecede no Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria do sábado, com muitas informações para você que nos encaminhou perguntas, é sobre uma lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que define a fibromialgia como deficiência, ou seja, equipara as pessoas que têm fibromialgia àquelas que também sofrem com deficiência. Isso significa dizer que com fibromialgia comprovada, as pessoas podem, no caso de baixa renda, recorrer ao BPC, benefício de prestação continuada. Você vem atuando há muito tempo nessa área da advocacia previdenciária e tem recebido demandas sobre essas pessoas que sofrem com fibromialgia pedindo benefícios no INSS. E agora, qual é o impacto dessa medida nas contas do INSS do ponto de vista do número de pessoas que poderão ser beneficiadas com o BPC? Luciano, é a lei número 15.176, de 23 de julho de 2025, 15.176. Ela foi sancionada, né? Agora, pode haver direitos, mas pode também acontecer o mesmo que aconteceu com a lei que determinou que a visão monocular também é uma deficiência. Porque, olha só, o que é o BPC, né? Benefício de prestação continuada ao deficiente ou ao idoso. Então, tem direito àquela pessoa que tem deficiência, mas uma limitação de longo prazo. Então, pode ocorrer o mesmo que aconteceu com a lei que determinou que quem tem visão monocular também é uma deficiência. Ou seja, não é uma deficiência presumida, ela é relativa. Ou seja, precisa comprovar a limitação em 2 anos.
o tempo de 2 anos onde a pessoa tem uma limitação, um impedimento para ter direito ao BPC, que é o que determina a concessão do BPC é esse impedimento de longo prazo. E aí pode ser qualquer deficiência, mas já sendo deficiência já vai facilitar. Mas pode acontecer assim, não é só ter a fibromialgia, não é só ter a visão monocular. Precisa também comprovar que há um impedimento de longo prazo determinado por conta dessa doença. Quando você fala, professor Paulo Bacelar, sobre impedimento de longo prazo, pressupõe dizer que é um impedimento permanente durante esse período, por exemplo, de 2 anos, que impossibilita as pessoas de trabalharem? Não é só de trabalhar, porque o BPC não é uma questão para impedimento de trabalho, porque não é um benefício previdenciário. O que dá direito a um benefício previdenciário por conta do impedimento por trabalho, aí seria um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. O BPC não é para o trabalho, mas para a vida. Né? Se a pessoa tem uma dificuldade de caminhar, de se relacionar com as outras pessoas, aí por isso que muitas vezes tem um impedimento por conta de problemas mentais, né? O autismo, o TDAH. Então existem impedimentos da vida, não só de trabalho. É um impedimento realmente de exercer qualquer função, né, na sua vida diária. Então é um impedimento de longo prazo que é considerado através de uma perícia biopsicossocial, que precisa ter uma análise médica e de um assistente social. Por isso que no BPC a visita, né, ou a perícia social, que é através de um assistente social. No âmbito do administrativo, um assistente social do INSS, que analisa a questão não só da renda, mas se a pessoa sabe comer sozinha, se ela anda sozinha, se ela toma banho sozinha, se ela pode se comunicar. Então existem esses impedimentos que geram BPC. E aí, no caso da fibromialgia, a lei determina que a fibromialgia é uma deficiência, mas essa deficiência, para fim de BPC, possivelmente deverá ser comprovado esse impedimento. Continua sendo necessário provar um impedimento de longo prazo, mas logicamente que vai ajudar bastante. Lembrar, professor Paulo Bacelar, que essa lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva entra em vigência em janeiro de 2026 e contempla também as pessoas com fibromialgia comprovada após esses exames médicos citados pelo professor Paulo Bacelar, a isenção do IPI na compra de carros e também a cota quando alguém vai participar de concurso público, ou quando as pessoas acometidas de fibromialgia participem de concursos públicos. A lei, repito, entra em vigência a partir de janeiro de 2026. Lembrar também que amanhã, sexta-feira, é dia do Jornal Alerta Geral, especial Caminhos da Aposentadoria, com muitas respostas para os nossos ouvintes. Perguntas que foram encaminhadas pelo Manuel em Itauá, pelo Elis em Guaraciaba do Norte, o Juraci em Aracoiaba, Ivan Gomes na cidade de Ipu, Célia Bezerra em Guaraciaba do Norte, o Milton Lourenço em Aracoiaba, Marciele Silva, todos têm resposta neste sábado a partir das 7 horas da manhã, porque vamos falar também, professor Paulo Bacelar, sobre BPC, fibromialgia, aposentadoria rural, concessão de aposentadoria e benefícios, auxílios para quem paga a Previdência Social pelo MEI, que é o microempreendedor individual. Tem resposta também para o Jesus em Aquiraz, Maria de Lourdes em Juazeiro do Norte, Antônio Alves em Várzea Alegre. Professor Paulo Bacelar, pronto, preparado para responder as perguntas dos nossos ouvintes neste sábado, a partir das 7 horas da manhã? Sim, Luciano, sempre pronto para responder aos nossos ouvintes, que nos dão aí um feedback maravilhoso quando a gente vai numa cidade, né, e a gente vê a importância que é a gente responder com clareza, objetividade, que está ajudando realmente as pessoas a conhecerem os seus direitos. Então, para você, ouvinte internauta, que ao longo dos últimos dias nos encaminhou perguntas para o Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, fique atento, fique atenta, porque a resposta com análise, orientação e esclarecimento está neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, pelo rádio e pela internet, no Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Vamos ter também resposta para a Dalvinha em Mulungu, a Angélica em Santa Quitéria, o Joaquim em Fortaleza, no bairro Antônio Bezerra,
o Eric Moura em Calcaia, o Paulo David em Quixadá, para a Sávia Martins em Fortaleza e o Pedro Augusto em Quixeramobim. Professor Paulo Bacelar, amanhã a gente volta neste encontro dentro do Jornal Alerta Geral. A você, uma boa sexta-feira, um grande abraço. Obrigado, Zenon, e até amanhã, se Deus quiser. Daqui a pouco tem mais informações com o Marcos Fulan. Já, já.